Olá, é com muita alegria que nós estamos neste evento promovido pela ANAP, em parceria com o Santuário Espírita Caminho do Bem, falando sobre temáticas tão importantes. E a que nos cabe, neste momento, refletirmos juntos, aprendermos um pouco mais sobre as características deste amanhecer de uma nova era, nos referindo às questões relacionadas a este momento de transição planetária em que estamos vivendo. Vamos estudar com Kardec, compreender melhor este momento que nós estamos vivendo. Nós todos sabemos que a humanidade, ela sempre se questionou: quem é? Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Se existíamos antes de nascermos aqui neste corpo, onde estávamos? Se vamos sobreviver após a morte do corpo, para onde iremos? Qual o motivo de estarmos aqui? O porquê da vida? Porque Deus permite que tantas coisas aconteçam da forma como nós vemos acontecer diariamente, tantas desigualdades existentes no mundo, enquanto alguns nascem com todos os privilégios, com saúde física, com beleza, numa família estruturada, com todas as oportunidades para se desenvolver bem, enquanto outros, desde o nascimento, enfrentam tantos desafios e dificuldades. Muitas vezes, nascendo em corpos deficientes, tanto da condição física quanto mental, em lares desestruturados. Por que tanta desigualdade social no mundo? Então, o homem sempre se perguntou, essas questões existenciais sempre estiveram conosco enquanto humanidade. Mas nós sabemos que Deus, que é o nosso Pai Criador, porque nós que somos espíritas, encontramos em O Livro dos Espíritos como sendo a primeira questão dessa obra, que é fundamental para os princípios da doutrina espírita, quando Allan Kardec pergunta o que é Deus. E os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira ou causa primária de todas as coisas. E é esse Deus que Jesus, quando esteve conosco, nos apresentou. Não aquele Deus punitivo, vingativo de Moisés, mas esse Deus de amor, este Pai que está o tempo inteiro cuidando de nós, seus filhos, cuja providência nunca nos desampara. Esse Deus, então, de tempos em tempos, ele nos envia espíritos missionários para conviverem aqui conosco e nos ensinarem, trazerem para nós ensinamentos acerca das leis divinas que regem a sua criação. Tivemos inúmeros desses espíritos entre nós, mas nós queremos destacar aqui 3 momentos da humanidade que nós consideramos como sendo as 3 grandes revelações de Deus para a humanidade terrestre. A primeira delas nós vamos encontrar com Moisés, que nos trouxe os 10 mandamentos. Moisés, que foi um legislador hebreu muito importante, ele, por meio daquele código moral de conduta, ajudou a disciplinar a humanidade daquela época, ainda tão mais próxima dos instintos do que da razão. Então, a primeira grande revelação da humanidade nós encontramos naquilo que Moisés recebeu no Monte Tabor, os 10 mandamentos de Deus. E depois, nós vamos encontrar no segundo grande momento para a humanidade, com a vinda de Jesus, que nos trouxe a segunda grande revelação. Jesus, que nasceu no meio do mesmo povo de Moisés, que disse de cara: eu não vim destruir a lei, mas antes dar-lhe cumprimento. Jesus, que sintetiza os 10 mandamentos de Moisés em 2: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Jesus foi aquele que esteve entre nós e viveu a mensagem. Não somente nos falou com uma linguagem alegórica, simbólica, por meio de parábolas, contando histórias, mas ele exemplificou tudo aquilo que ele nos disse. Foi tão importante a sua passagem aqui na Terra que dividiu a história da humanidade em antes e depois da sua vida. Então Jesus, ele foi aquele missionário que, de acordo com o que o Espiritismo nos ensina, é o tipo mais perfeito que esteve aqui conosco, que Deus nos ofereceu como guia e modelo. É aquele que acompanha a evolução do planeta Terra desde o seu surgimento.
Jesus, junto com a sua equipe, participou do processo de criação deste novo planeta. Nós entendemos que Jesus, que é também o Filho de Deus, assim como nós, assim como eu, assim como você, é o nosso irmão mais velho. É aquele que foi criado há mais tempo, que já percorreu todo o caminho no destino da escala evolutiva. Já chegou à condição de espírito puro. Então, Jesus, ele hoje é aquele nosso irmão que está conosco, governador espiritual do nosso planeta, que nunca nos abandona. Mas Jesus, ele prometeu que ele retornaria ao Pai, mas que ele rogaria ao Pai que nos enviasse um outro Consolador, que ele chamou de o Espírito de Verdade, que viria para dizer tudo o que ele havia dito e muito mais, levantando o véu sobre os seus ensinamentos. Então, nós compreendemos que a terceira grande revelação de Deus para a humanidade está representada pelo surgimento da doutrina dos Espíritos, ou doutrina espírita, que nós identificamos como sendo esse Consolador prometido por Jesus. Porque o Espiritismo, uma doutrina que tem tríplice aspecto, filosofia, ciência e moral ou religião, não no sentido do termo religião como sendo uma constituição com hierarquias, como nós conhecemos, mas referindo-se à religação do homem com Deus, do aspecto moral. A doutrina espírita, então, ela apresenta as características deste Consolador prometido por Jesus. E diferentemente das duas anteriores revelações, que foram personificadas, a primeira em Moisés, a segunda em Jesus, a doutrina espírita é a doutrina dos espíritos. Um número imenso de espíritos, coordenados pelo Espírito Verdade, ou Espírito de Verdade, se manifestando por intermédio de muitos médiuns espalhados por vários lugares, trazendo as verdades espirituais, trazendo ensinamentos acerca da lei, da justiça divina, de forma universalizada. E Allan Kardec nos recomenda sempre que usemos o critério da universalidade do ensino dos espíritos para aceitarmos as comunicações que nos chegam do mundo espiritual. Porque nós sabemos que o fato de deixarmos o corpo físico não nos transforma. Continuamos sendo as mesmas criaturas, apenas não mais com o corpo carnal. Então, quando recebemos mensagens do plano espiritual, usando a nossa fé raciocinada, passando pelo crivo da razão, nós avaliamos o conteúdo, avaliamos se é bom e aguardamos a confirmação quando recebemos uma informação que é nova. Assim que Allan Kardec, o nosso professor Hipólito Leon Denis Arrivai, agiu quando codificou as obras fundamentais do Espiritismo, passando tudo pelo crivo da razão, aguardando confirmações acerca de um assunto que trazia informações que precisavam ser confirmadas. E é justamente nas obras do nosso Allan Kardec que nós vamos encontrar as respostas para todas essas perguntas, essas questões existenciais da humanidade. Quem somos nós? Somos espíritos criados por Deus, todos da mesma forma, simples e ignorantes, destinados à perfeição. Somos dotados de livre-arbítrio para que possamos fazer as nossas escolhas e tenhamos o mérito sobre essas escolhas. E na obra espírita, nós vamos encontrar, em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando os Espíritos nos trazem os ensinamentos acerca das muitas moradas da casa do Pai. Nós queremos compartilhar com vocês um trecho deste capítulo 3º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 3, item 4. Nós encontramos sobre as diferentes categorias de mundos habitados. É uma lição, começa com o item 3, e nós queremos pegar aqui o item 4. O Espiritismo nos ensina que no universo, que para nós é algo imensurável, difícil até de nós compreendermos, é algo que não tem começo nem fim, é um infinito, no universo existem uma infinidade de globos, semelhantes à Terra, com constituições diferentes, mas que são moradas de espíritos
assim como nós, filhos de Deus, que encontram nos mais diversos mundos a morada adequada ao seu estágio evolutivo. Então, quando nós olhamos para o céu à noite e nos encantamos com aquela beleza de um céu estrelado, nós podemos ter certeza que ali está a representação dessas muitas moradas que existem no universo, que recebem espíritos assim como nós, em processo evolutivo. No item 4, ele está dando as características, né, dos tipos de mundos que nós vamos encontrar. E os espíritos dizem assim: embora não se possa fazer dos diversos mundos uma classificação rigorosa e precisa, podemos, considerando-se a situação deles e a sua destinação e as suas características mais acentuadas, dividi-los de uma maneira geral dessa forma. Vejam bem, é uma divisão didática para facilitar nossa compreensão. Mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiações e de provas, onde o mal predomina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda vão expiar buscam novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos puros, onde exclusivamente só reina o bem. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas. E é por isso que o homem é alvo de tantas misérias. Percebemos de uma forma, né, ampla os tipos de mundos que estão espalhados por este universo. E os espíritos que se afinizem com um tipo ou com outro, ali eles vão ter a sua morada. Encontramos informações, então, de que a Terra é um mundo da categoria de expiações e provas, onde o mal predomina. Nós observamos isso no nosso dia a dia, especialmente se nós acompanharmos os noticiários, que infelizmente só noticiam as coisas ruins. Porque é claro que enquanto o mal está acontecendo, o bem também está acontecendo. Quantas coisas boas estão acontecendo hoje na humanidade, mas que não são noticiadas, nós não ficamos sabendo. Infelizmente, as manchetes que atraem são aquelas relacionadas a catástrofes, a dificuldades, a corrupções, não é? A crises. Mas nós sabemos que não é só isso que está acontecendo no mundo. Mas então, quando Allan Kardec, quando os espíritos nos mostram, né, que hoje nós, o mundo de expiações e provas, mas que nós estamos passando por um momento de transição, porque tudo evolui. A evolução, ela se dá, não é, em todo o universo. E se hoje o nosso globo está passando por esse período de transição, se direcionando a um mundo de regeneração, nós precisamos entender algumas questões a esse respeito. Nós vamos pensar o seguinte, quando a gente fala em regeneração, existem muitas indagações. Será que nós já estamos vivendo um mundo de regeneração? Quando vai começar o mundo de regeneração? Quando começou esse processo de transição? Quando ele vai terminar? Muitas vezes, nós temos essa necessidade, né, de ficar criando datas, eventos, e nós, então, vamos buscar nas obras de Kardec informações a esse respeito. Nós queremos começar com o Livro dos Espíritos, logo no início, nos prolegômenos. Os prolegômenos que vêm logo após a introdução, lá no parágrafo 5º, olha só o que nos é ensinado. Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, sua missão é instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Vamos entender aqui, né? Allan Kardec está nos falando desse momento que era chegado para abrir-se uma nova era para a regeneração da humanidade. Se os espíritos escolheram aquele momento,
para, de forma maciça, se comunicarem conosco e orientar Allan Kardec para que organizasse essa nova doutrina, nós percebemos que é porque nós estávamos num momento propício para que isso acontecesse. A humanidade estava pronta para passar por este período, mas era necessário que viessem os espíritos, que são os executores da vontade de Deus, os espíritos evoluídos, para trazer para nós instruções e esclarecimentos. Então, o Espiritismo, ele vem neste momento ajudar a humanidade a compreender melhor esse processo, esse período de transformações, que nós, com o conhecimento do Espiritismo, conseguimos compreender tudo o que está acontecendo. Talvez, se não tivéssemos esse conhecimento, não entendêssemos como funciona a justiça divina. Por que as coisas acontecem? Por que Deus permite tantas desigualdades? O Espiritismo, então, ele nos traz a chave para essa compreensão. Quando ele nos fala da reencarnação, da lei de causa e efeito, de que nada acontece por acaso, de que não existe injustiça. Deus está apenas nos dando oportunidades de resgatarmos o mal, de repararmos os erros e de prosseguirmos em frente. Bom, nós queremos também buscar no livro A Gênese, que foi a quinta obra fundamental do Espiritismo, lançada por Allan Kardec. Nós vamos começar lá no capítulo 17 de A Gênese. Nós vamos primeiro no item 47. No item 47 do capítulo 17 de A Gênese, nós encontramos sobre sinais precursores, precursores de uma nova era. Nós encontramos assim: vós ouvireis também falar de guerras e rumores de guerra, mas tratai de não vos perturbar, uma vez que é preciso que essas coisas aconteçam. Porém, ainda não será o fim, pois ver-se-á povo levantar-se contra povo, e reino contra reino, e haverá pestes, fome e tremores de terra em diversos lugares. E todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Esse é aquele, discurso escatológico de Jesus, lá de Mateus, no capítulo 24, versículos 6 a 8. E aí segue, com alguns outros trechos evangélicos falando sobre essas predições, esses sinais precursores. Mas nós vamos agora, lá no item 50, seguindo ainda, com esses comentários, encontrar assim: logo depois desses dias de aflição, o sol se obscurecerá, e a lua não dará mais a sua luz. As estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e todos os povos da terra estarão em prantos e em gemidos. E eles verão o Filho do Homem que virá sobre as nuvens do céu com grande majestade. Mais embaixo: digo-vos em verdade que esta raça não passará, sem que todas essas coisas tenham se cumprido. Isso está no Evangelho de Mateus, também lá no capítulo 24, versículos 29 a 34. Depois, um pouquinho mais embaixo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, item 32. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém o sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Nós temos aqui, a Gênese traz, tira para nós diversos trechos evangélicos falando sobre essas predições e nos explicando como é que nós vamos interpretar isso. Porque quando Jesus, nós sabemos que Jesus, ele usava uma linguagem simbólica, figurada. Quando ele anuncia os finais dos tempos e ele fala sobre o retorno, das nuvens com trombetas soando, nós sabemos que ele usava uma linguagem para impressionar as pessoas daquela época. E é justamente essa explicação que nós vamos encontrar mais à frente no item 54, que nos diz assim: esse quadro do final dos tempos é evidentemente alegórico, como a maioria dos que Jesus apresentava. As imagens que ele contém, pelo seu vigor, são de natureza a impressionar as inteligências ainda rudes. Para tocar fortemente aquelas imaginações pouco sutis, eram necessárias pinturas vigorosas, de cores bem fortes. Jesus se dirigia principalmente ao povo, aos homens menos esclarecidos.
incapazes de compreender as abstrações metafísicas e de captar a delicadeza das formas. Para chegar ao coração, era preciso falar aos olhos com o auxílio de sinais materiais e aos ouvidos pela força da linguagem. Então, é interessante, né, que nós entendamos que aquilo tudo é uma linguagem alegórica. As estrelas não vão cair do céu. Hoje nós temos conhecimento suficiente para saber disso. Jesus não virá num carro de fogo sobre as nuvens. Hoje a nossa razão nos mostra isso. Ele usou dessa linguagem naquele momento porque era necessário para o estado de compreensão daquele povo, daquele momento. E o mais importante disso tudo aqui que nós lemos, meus irmãos, eu acredito que seja exatamente essa passagem. Quanto a esse dia e a esta hora, de quê? A hora da mudança, da transformação, ninguém o sabe. Nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Exatamente porque essas transformações, elas vêm acontecendo e elas são graduais. Elas vão acontecendo aos poucos. Seguindo lá no item 56, nós encontramos assim: entretanto, sob essas alegorias, ocultam-se grandes verdades. Inicialmente, é o aviso das calamidades de toda sorte que atingirão a humanidade e a dizimarão. Calamidades engendradas pela luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Vamos comentar isso aqui. Nós temos visto essas calamidades em forma de guerras, de revoluções, de corrupção, de tanta coisa que nós encontramos todos os dias no noticiário, não é? O homem destruindo o homem por ganância, por poder, por desejo de ambição. Nós estamos vendo isso acontecer. Ele fala da luta entre o bem e o mal, porque bem e mal estão dentro de nós. Nós alimentamos dentro de cada um de nós as nossas potencialidades para o bem ou os monstros dos vícios morais que nós trazemos. Ele fala da luta entre a fé e a incredulidade. Quantos de nós somos completamente incrédulos e acreditamos que a vida material é apenas a que impera, que morreu, acabou? Ao passo que outros acreditam que esta vida é apenas um instante e têm essa fé firme e forte no prosseguimento da vida após a morte do corpo. Ele fala também da luta entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Isso aqui, gente, é importante que nós compreendamos, quando ele fala de ideia progressista e ideia retrógrada. Tomemos cuidado para não interpretarmos isso aqui como discurso político ideológico. Porque existe um discurso político ideológico que alguns tentam implantar no meio de nós, falando que as ideias progressistas são aquelas relacionadas a uma ideologia política. E não é disso que os espíritos estão falando. Eles estão falando de progresso moral, progresso material do globo, eles estão falando de progresso da humanidade. Eles não estão se referindo a ideologias político-partidárias. Fiquemos atentos a isso. E aí ele prossegue dizendo assim: em segundo lugar, a predição da difusão do Evangelho, restaurado na sua pureza primitiva por toda a terra. Depois, o reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universal, derivado do código da moral evangélica, posto em prática por todos os povos. Este será verdadeiramente o reino de Jesus, pois ele presidirá a sua implantação e os homens viverão sob a égide de sua lei. Será o reino de felicidade, uma vez que, segundo as suas palavras, depois dos dias de aflição virão os dias de alegria. Isso aqui deixa claro para nós. Que transformação é essa que vai acontecer no mundo? Essa transformação, ela é interna. Ela é de dentro para fora. Ela não será imposta por governos, por regimes políticos, nenhum deles. A transformação da humanidade depende do livre-arbítrio de cada um de nós. É muito importante que nós tenhamos isso.
Não são sistemas políticos que vão fazer com que a humanidade progrida. Nós precisamos trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento, seguindo as orientações de que precisamos ser melhores hoje do que fomos ontem, melhores amanhã do que somos hoje, seguindo as recomendações de Jesus, quando nos traz as bem-aventuranças no Sermão da Montanha, nos trazendo um código de ética, moral, de conduta. Esse é o nosso desafio. Então, quando sim, nós conseguimos compreender o Evangelho de Jesus e colocá-lo em prática nas nossas vidas, o reino estará implantado na Terra. Bom, nós temos muitas informações, né, nesse capítulo. Jesus, no item 58, é o fim do mundo que Jesus anuncia quando prediz nova vinda ao dizer: quando o Evangelho for pregado por toda a terra, é então que o fim acontecerá? E aí é claro, né, que os Espíritos nos explicam que, na verdade, não é o fim do mundo, é o fim de uma era em que o materialismo começa a desaparecer e o reino de Deus será implantado nos corações da humanidade. Bom, nós queremos lembrar também o seguinte, que esse progresso, quando nós falamos desse progresso do mundo, nós avaliamos que ele se dá de formas variadas, né? Primeiro, nós vamos entender que o progresso, ele tem dois aspectos principais. É o progresso físico e o progresso moral. O globo, o mundo progride fisicamente, oferecendo melhores condições de vida para aqueles espíritos vinculados aqui, mas ele também progride moralmente, porque a evolução está sempre nessas duas vertentes. Essas transformações, esse progresso, ele pode acontecer de forma lenta, imperceptível, que nós só conseguimos enxergar quando olhamos um espaço grande de tempo, mas ele também pode acontecer de forma abrupta. Por exemplo, quando nós vemos essa crise mundial que nós temos vivido em função de uma pandemia, essa é uma forma abrupta de fazer com que a humanidade repense os seus valores, com que nós reflitamos acerca da vida que cada um de nós levava. E essas transformações, elas podem acontecer de forma localizada, por exemplo, num país, numa região, ou ela pode acontecer de forma globalizada, que é o que nós estamos vendo agora, acontecendo no mundo inteiro, o mundo inteiro afetado por um ser microscópico invisível aos olhos nus, que fez toda essa comoção mundial. São instrumentos da divindade que Deus usa para nos ajudar, alavancando o progresso. Tanto o progresso físico quanto o progresso moral, das duas formas. Como nós progredimos nos veículos de comunicação? Hoje nós estamos todos conectados, uma notícia que acontece do outro lado do mundo, nós acompanhamos ao vivo. Durante a pandemia, fomos todos instados a permanecermos em casa, com distanciamento social, mas nunca estivemos tão conectados. Então, são alavancas que promovem o progresso, essas crises que são mundiais. Ainda em a Gênese, nós queremos recorrer agora ao capítulo 18, que ele também nos traz, assim, o título do capítulo é Os Tempos São Chegados, falando dos sinais dos tempos e da nova geração. E nós vamos encontrar lá no item 4 de A Gênese, que os Espíritos dizem: o que para nós tem a aparência de perturbações são movimentos parciais e isolados, que nos parecem irregulares apenas porque a nossa visão é limitada. Se pudéssemos abarcar o conjunto, veríamos que essas irregularidades são apenas aparentes e que elas se harmonizam no todo. Então, o que para nós é algo terrível, ruim, é exatamente porque o nosso olhar ele é reduzido. Desculpa. Se nós conseguíssemos ver com maior amplitude, nós veríamos que está tudo certo. Tudo faz parte de um grande planejamento de Deus para as nossas vidas, para o nosso bem. No item 8 ainda do capítulo 18, nós encontramos assim: entretanto, uma mudança tão radical como a que se elabora não pode se realizar sem comoção. Há uma luta inevitável entre as ideias. Desse conflito nascerão forçosamente
perturbações temporárias, até que o terreno seja aplainado e o equilíbrio restabelecido. Assim, é da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram uma consequência do período de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Gente, isso aqui é importantíssimo, porque muitos de nós esperamos sinais físicos, materiais, desta nova era que está chegando. Mas os Espíritos nos deixam claro que essa nova era, que esse mundo de regeneração, ele vai acontecendo à medida em que espíritos melhores, mais evoluídos, estão reencarnando entre nós para nos ajudar neste momento de transição. Ao passo que os espíritos que não mais se afinizem com esse momento que o planeta está vivendo, são convidados a se retirarem, a reencarnar em outros mundos. Assim como nós temos, né, a alusão do paraíso perdido com a lenda de Adão e Eva, que nós entendemos que, na verdade, refere-se a espíritos de um outro orbe, que era muito mais evoluído, e que, por função de não mais se sintonizarem com o momento daquele planeta, foram convidados a reencarnarem na Terra, quando estávamos ainda no mundo primitivo, vieram para cá, os exilados de Capela, com o objetivo de valorizarem o que tinham lá, que não valorizaram, e ao mesmo tempo ajudar no progresso deste planeta. Da mesma forma, o tempo todo, Deus está nos deslocando, nos realocando na moradia, que seja de acordo com o nosso estágio evolutivo. Nós, então, sabemos que isso é um processo natural, mas que não vai acontecer com fenômenos físicos. Não serão terremotos que dizimarão grande parte do mundo. Não, essas coisas sempre aconteceram e continuam acontecendo porque fazem parte das leis físicas que regem a matéria. Mas a grande comoção, ela é interna, como diz o texto, as entranhas da humanidade. É isso que está mudando. Esta guerra que nós temos visto, essa polarização enorme. Então é essa luta para que nós possamos refletir qual é o objetivo da nossa encarnação aqui. Por que nós estamos aqui? Precisamos aprender com as crises, precisamos aprender com as dores, sempre nos lembrando que não estamos sozinhos. Existem inúmeros espíritos vinculados ao bem, que querem o progresso da humanidade e que estão nos ajudando. Então, as coisas que acontecem, elas servem para nos ensinar uma lição. Que nós possamos aprender com essa lição. Que nós possamos aprender, muitas vezes, com a dor que bate à nossa porta. Porque ela é pedagógica, ela vem nos ensinar algo. É o momento de nós colocarmos em prática as virtudes da humildade, da resignação, para entendermos que muitas vezes aquilo que eu não consigo compreender, o porquê hoje, um dia eu vou entender, que era a misericórdia divina me ajudando para o meu próprio interesse, em meu benefício. Um dia nós vamos compreender isso. Por isso é tão importante que nós mantenhamos a fé, o bom ânimo, a alegria, a coragem, a certeza de que dias melhores virão. Nós queremos, então, finalizando essa nossa reflexão, esse nosso bate-papo, lembrar o seguinte, que aproveitemos o que há de melhor neste período que está acontecendo. Busquemos nos tornarmos pessoas melhores. Assim é que nós vamos contribuir com uma sociedade melhor. E nós vamos voltar em O Livro dos Espíritos, lá na questão 1019, que é a última questão. Allan Kardec pergunta: o reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? Às vezes parece tão distante, não é? E os Espíritos dizem: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão aí reinar o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Depois, mais à frente, eles dizem: aproximai-vos do momento em que se dará a transformação da humanidade.
Transformação que foi predita e cuja chegada é acelerada por todos os homens que auxiliam o progresso. Ela se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentam deter a marcha das coisas, serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens, cuja felicidade perturbaria. Depois, mais à frente, ele diz: todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, pois, com zelo e coragem na grande obra de regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que houverdes semeado. É uma convocação para que nós possamos trabalhar em prol deste mundo melhor. Se nós queremos viver esta nova era de amor, de paz, de fraternidade, se nós queremos mais amor entre os homens, isso tem que começar em nós. A começar em mim, nos diz uma bela música. Haja mais amor, a começar em mim. Então, que nós busquemos, comecemos este grande processo de transformação, porque o mundo material está mudando, mas o mundo moral depende de cada um de nós. Nós agradecemos a todos por estes momentos de atenção, rogando que Jesus, o nosso querido mestre e amigo, nos abençoe a todos, nos fortalecendo para que enfrentemos todos os desafios que a vida nos apresentar. Um grande abraço.